A ideia aqui é transformar aquele processo que parece um bicho de 7 cabeças em algo bem mais claro, com um passo a passo estratégico e compreensível. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o que é o benefício, depois vamos passar pelos requisitos, pelas estratégias que realmente fazem a diferença e no final uma dica de ouro que pode até aumentar o valor a ser recebido. Vamos nessa? Então, para começar, vamos alinhar todo mundo na mesma página. O que é exatamente esse benefício e por que ele é tão, mas tão fundamental para quem, por um problema de saúde, simplesmente não consegue mais trabalhar? Pois é, tudo parte dessa pergunta, que é muito séria. É exatamente para essa situação que a aposentadoria por incapacidade permanente existe. Ela é a resposta do sistema previdenciário para esse problema. Traduzindo o juridiquês, o que isso quer dizer, basicamente, é um benefício para a pessoa que não consegue mais trabalhar de jeito nenhum, de forma total e permanente, e que também não tem como ser treinada para outra função que garanta o seu sustento. E aqui um detalhe importante, o nome mudou. Antes de 2019 a gente chamava de aposentadoria por invalidez. Agora o termo correto é aposentadoria por incapacidade permanente. Pode parecer só um detalhe, mas usar o nome certo já é o primeiro passo de qualquer processo formal. Beleza, agora que já entendemos o que é, vamos para a parte prática. Quais são as bases de um pedido de sucesso? Pense que existem 3 chaves essenciais que a gente precisa ter em mãos para abrir a porta desse benefício. É como um checklist, sabe? Primeiro, a qualidade de segurado, ou seja, a pessoa precisa estar contribuindo ou estar no que a gente chama de período de graça. Segundo, a carência, que normalmente é de 12 meses de contribuição. E terceiro, claro, a comprovação da incapacidade. Ah, e um detalhe, para carência existem exceções, tá? Como em casos de acidente ou doenças graves. Agora, a gente entra num ponto que, sinceramente, muda o jogo. Provar incapacidade vai muito, mas muito além de só apresentar um laudo médico. A análise tem que olhar para a pessoa como um todo. Isso que está na tela é a súmula 47 da TNU. É a nossa regra de ouro. O que ela diz é revolucionário. A análise não pode ser só médica, tem que levar em conta o lado social, o econômico, a profissão, as circunstâncias de vida da pessoa. Isso é crucial. E para entender isso na prática, nada melhor que um exemplo. Olha só que interessante. A gente tem a mesmíssima condição médica, um problema grave no joelho. Mas para um pedreiro de 62 anos com baixa escolaridade, isso provavelmente significa o fim da vida de trabalho. Já para um jovem advogado que trabalha sentado, o impacto é completamente diferente. Viu só? A doença é a mesma, mas os resultados são opostos. Certo. Então, se a análise é tão completa assim, o pedido que se faz na justiça, a petição, precisa contar essa história toda. É preciso transformar uma pilha de exames e laudos numa narrativa humana que faça sentido. Uma petição forte, então, vai amarrar tudo isso. Ela detalha a doença com o código técnico, o CID, mostra o histórico de tratamentos. Se a doença tiver a ver com o trabalho, isso tem que ser destacado. Mas o grande diferencial é conectar tudo isso com os fatores socioeconômicos. A idade, a escolaridade, o tipo de trabalho que a pessoa sempre fez. É isso que pinta o quadro completo. E agora chegamos numa dica de bastidores, uma verdadeira estratégia de mestre. Como direcionar o olhar do perito médico da justiça? A resposta está nas perguntas certas. Todo processo tem essas perguntas padrão. Elas são o básico, sabe? O feijão com arroz. Elas estabelecem os fatos médicos. Qual a doença, se a incapacidade é total, se é permanente, quando começou, o essencial. Mas o pulo do gato está aqui, nas perguntas estratégicas. É aqui que um bom caso vira um caso excelente. A gente força o perito a pensar além da medicina e aplicar a regra de ouro. Perguntas como essas do exemplo do pedreiro direcionam a análise para o que realmente importa, a vida real daquela pessoa. Para fechar nosso guia, vamos falar de um direito que, infelizmente, muita gente deixa passar. Um componente que pode aumentar, e muito, o valor do benefício. Exatamente, um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria. Mas claro, ele não é para todo mundo. É preciso atender a condições bem específicas e, mais importante, pedir por ele. Esse bônus é para aquelas situações mais graves, em que o aposentado precisa da ajuda constante de outra pessoa para conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia. Pense em casos como cegueira total, paralisia, situações que geram uma grande dependência. Resumindo toda a nossa conversa, a grande lição é essa.
O sucesso de um pedido de aposentadoria por incapacidade depende da capacidade de contar uma história humana completa que mostre como uma doença impacta a vida e a capacidade de sustento daquela pessoa em particular. Tudo isso, claro, amarrado com as provas certas. E assim a gente encerra com essa reflexão. Um caso bem-sucedido prova sem sombra de dúvida que a história de uma pessoa é sempre maior e mais complexa do que os papéis e os exames guardados no arquivo.